Oi, turma, bom dia. Então, como foi combinado, nossa aula hoje será remota. Nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa. Vamos fazer a revisão dos gêneros textuais que vão cair na avaliação, tá bom? Então, antes de iniciar, vamos ver nossa rotina, não é isso? Nós vamos começar com nossa acolhida, né? Nossa mensagem de acolhida, a data de hoje. Depois, o objetivo da nossa aula. Depois, vamos fazer a revisão dos gêneros textuais que vão cair na nossa avaliação, a atividade e, por último, os avisos, né? Que são bem importantes também. Então, vamos à nossa data, né? Quem sabe que data é hoje? Hoje é dia 11 de dezembro de 2023, né? 11/12 de 2023, uma segunda-feira. E para a mensagem de bom dia hoje, fica essa que está aí, ó. Estudar para se obter um bom entendimento, pois melhor que ser inteligente é ser sábio, né? Bom dia e boa revisão para a gente. E qual o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula é revisar os gêneros textuais estudados durante a quarta unidade, que foi os que a gente mais trabalhou, né? Que foi receita culinária, aviso, fábula e texto instrucional, que foi o que a gente trabalhou semana passada. O primeiro gênero textual que a gente vai estudar é receita, né? E para que serve a receita? O objetivo da receita é ensinar a fazer uma comida, né? Para a gente escrever, produzir, para a gente ensinar alguém a fazer uma receita, a gente precisa do título. E o título é o nome da comida, é o nome da receita, é o que a gente vai fazer. Para escrever uma receita, a gente também precisa escrever os ingredientes, que é tudo aquilo que a gente vai usar para construir, para produzir aquela receita. E o modo de fazer, ensinando a fazer, ensinando a utilizar esses ingredientes. E aí a gente traz esse exemplo aí, ó, do bolo de chocolate, né? Qual receita você gosta de fazer em casa? Tem alguma receita que você gosta? Se fosse para você escrever essa receita, você ia ter que colocar o título. Nesse exemplo que a gente está aí, tem o bolo de chocolate. E aí, essa receita tem partes, né? Primeiro a gente faz a massa, ó, ingredientes da massa. E aí tem a lista, que outro gênero textual que também a gente estudou foi lista. Tem a lista dos ingredientes que vai precisar para a massa. Depois o modo de preparo da massa. Também aí tem o passo a passo de como fazer e utilizar os ingredientes. Depois tem os ingredientes da cobertura, ó. Também tem a lista de ingredientes, ó. Uma xícara de açúcar demerara, 2 colheres de sopa de cacau, uma colher de creme de vegetal e 7 colheres de sopa de água, ó. Então, esses são os ingredientes da cobertura. E, posteriormente, o modo de preparo da cobertura. Então, quando a gente analisa a estrutura da receita, a gente nota que tem o título, os ingredientes e o modo de preparo. Vamos ao nosso próximo gênero textual, né? O aviso. Aviso, que é um pequeno texto que traz informações ou comunicado às pessoas. Temos vários tipos de aviso. Tem aqueles que contêm palavras, tem aqueles que não contêm palavras. Quando eu quero trazer informação ou comunicar várias pessoas, eu faço um aviso, né? Que é diferente do gênero textual bilhete. Quando eu quero informar ou comunicar direcionado a uma pessoa só, eu escrevo um bilhete a essa pessoa comunicando ou informando algo. Quando o aviso é mais abrangente, é para muitas pessoas, a gente fixa aquele aviso no lugar. Então aí, ó, a gente tem vários tipos de exemplo de aviso. Tem aqui. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Então, provavelmente, esse aviso estava fixado num elevador, né? Tem outro aqui, ó, aviso, mantenha esta porta fechada. Tem esse outro aviso, que é uma placa, né? De não estacionar. Tem esse outro, ó, cuidado, cão bravo. Então, isso são exemplos de aviso.
Olha, outro exemplo de aviso também foi esse que a gestão colocou no nosso grupo, ó. Colocou o nome da escola, aí colocou: é amanhã, fique ligado. Quando nós tivemos a provinha do SAEP. Então tem aqui, ó, o que vai acontecer, que era a prova do SAEP, a data, né, que foi dia 21/11, e o dia da semana, que foi na terça-feira. Então foi uma forma de chamar a atenção a todos vocês de quando seria e da importância de fazer a provinha. Nosso próximo gênero textual é a fábula. A fábula, que é um conto, né, um texto narrativo. Quase sempre ele é breve, ele é curtinho e em prosa, onde os personagens são animais, né? Os animais, eles falam, eles têm vida, eles têm vontade. No final da fábula, sempre traz a moral da história, ou seja, um ensinamento ou uma reflexão. A gente trabalhou várias fábulas em sala de aula, né? A gente vai ver duas delas como exemplo. Então, ó, dois exemplos de fábulas que trabalhamos em sala foi a fábula da cigarra e da formiga, né, que conta a história de duas amigas, a cigarra e a formiga. A cigarra que só queria passar o verão cantando enquanto a formiga trabalhava. Então, a gente notando, percebendo, né, lendo, interpretando, a gente vê que a fábula tem, como todo texto, né, vai ter o seu título, né, a cigarra e a formiga, e no final do texto tem a moral, ó, a moral da história. Assim como também tem a fábula da lebre e da tartaruga, né? Quem lembra da fábula da lebre e da tartaruga, que elas apostam corrida e que a lebre ri da tartaruga porque ela era devagar e achava que ela não ia conseguir ganhar, né, a corrida. No final da fábula também tem a moral da história, né? Então, toda a fábula a gente vê que vai ter o título, que os personagens vão ser animais, esses animais falam, têm vontade, têm desejos, e no final da fábula tem a moral da história, né? Que traz um conhecimento, traz uma reflexão. E vamos ao nosso último gênero textual, né? De hoje, né? Então, é texto instrucional. E o que é um texto instrucional? É um tipo de texto que o objetivo dele é dar instrução para a realização de uma tarefa. Então, nós podemos achar esse tipo de texto em receitas médicas, quando o médico vai lá passar receita. Ele diz o que é que vai usar, qual o remédio que a gente vai usar e como vai usar. A gente percebe também os textos em manuais, né? Manual de celular, manual de televisão, manual de como montar um brinquedo. As bulas de remédio que também trazem informação de como usar aquele medicação, as contraindicações de usar. Todo o texto que é para dar instruções para a realização de uma tarefa é o texto instrucional. E a gente trabalhou ele, né, semana passada em sala. Aí tem alguns exemplos de texto instrucional. Tem esse primeiro, onde traz orientações de como utilizar a máscara, né, como colocar a máscara. Também tem esse exemplo de bula de remédio. E, por último, esse manual de televisão. Ó, esse último exemplo desse texto instrucional de uma dobradura. Essa dobradura que a gente fez já em sala. Então, o texto instrucional, ele vem com imagem também, ensinando, e com passo a passo. Então, nesse texto, ensinando a fazer o cachorrinho, tem o passo 1 até o passo 5. Além das instruções com frases, também tem a instrução com imagem, mostrando passo a passo de como realizar as dobraduras. Então, para finalizar, vamos à nossa atividade. Nossa atividade vai ser uma atividade de revisão e vai ajudar, se fizer conseguir fazer, que tá fácil, vai ajudar na hora da avaliação, tá certo?
Então, vamos à atividade. Então, para começar a nossa atividade, vamos começar com o cabeçalho, né? O cabeçalho, vocês vão fazer igual ao que nós fazemos em sala. Vai colocar o nome da escola, a data de hoje, o nome do aluno completo e o nome da professora. Pula uma linha, atividade de casa, pula outra linha, primeiro quesito. Aqui eu coloquei tanto em letra cursiva, para a maioria que sabe fazer, como em letra bastão, para ajudar aqueles que ainda estão com dificuldade na letra cursiva. Então, bora lá. Nossa primeira questão. Vai escrever o enunciado da questão e a resposta. O enunciado e a resposta. É bem curtinha a atividade. A imagem não precisa escrever o texto da imagem, é só a questão e a resposta. Primeira questão. Leia a receita abaixo e responda. Então, a receita tem bolo de banana. Bolo de banana, aí tem 6 bananas maduras, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de rosca, 1 colher de fermento em pó. Modo de fazer. Bata tudo, assar em forma untada e em forno pré-aquecido. Após assado, polvilhar com açúcar e canela. Então, essa é a receita. Letra A. Qual o título da receita? Qual é o título dessa receita? Letra B. Quais os ingredientes da receita? Então, quais são os ingredientes da receita? A próxima questão é de fábula. Então, tem aí, ó. A lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida. Certa de ganhar, a lebre resolveu tirar uma soneca. Dormiu demais e, ao acordar, a tartaruga havia vencido a corrida. Moral. Com cuidado e diligência, vence-se melhor do que com a força física. Então, essa é a fábula. Segunda questão, sobre a fábula. Letra A. Quais os personagens principais? Quais são os personagens dessa fábula? Letra B. Qual foi a moral da história? Então, essas são as duas questões sobre a fábula. Letra A, os personagens, quais os personagens principais? E letra B, qual a moral da história? Vamos à terceira questão. Lembrando que não precisa desenhar nada. A fábula não é para escrever, a receita não é para escrever, eu só quero o enunciado da questão e a resposta. Então, terceiro, observe o texto instrucional abaixo. Sobre o que fala esse texto? Então, observando esse texto instrucional, lendo o título dele e observando as imagens, o passo a passo, a gente observa e percebe que ele fala sobre o quê? Inclusive, a gente produziu cartaz sobre esse assunto em sala e vocês apresentaram, né? Fez um grupo, a gente formou grupos, vocês produziram cartazes dentro desse tema aí. Então, terceiro, observe o texto instrucional abaixo e responda. Ele fala sobre o quê? Então, vamos à nossa última questão, né? Vamos escrever um aviso. Escreva um aviso para informar a turma que amanhã teremos avaliação de língua portuguesa e ciências. Então, você vai colocar lá o título, né, que é aviso, e vai formar um texto, produzir um texto, avisando a turma que amanhã vai ter avaliação, a data, né, chamando a turma para a realização da prova, tá? Então, depois que fizer o cabeçalho, responder, escrever o enunciado, tudinho, deixa no caderninho, que assim que a gente voltar, eu vou corrigir, tá bom? Então, vamos aos nossos avisos agora. Então, vamos lá, né, Vê? A gente combinou que hoje eu vou postar a aula e amanhã a gente vai para a escola para realizar as provas de português e de ciências. A prova de português, a revisão vai ser essa. E a de ciências, a revisão foi semana passada, tá? Pega lá o caderninho, volta, que vai ter a revisão.
Então, eu conto com a presença de todo mundo amanhã, tá? No horário normal, para chegar de 7h30 e largamos de 10h30 assim que terminar nossa avaliação, tá bom? Então, é importante que todo mundo vá, porque é a nota, né? A última nota dessa unidade. Então, eu conto com a presença de vocês. Qualquer dúvida, vem no meu privado que eu tiro, tá bom? Então, até amanhã.